Fala galera da segunda série CPI Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, nas nossas últimas aulas estávamos falando sobre determinante de uma matriz, né? Nós vimos nas aulas anteriores aí como é calculado o determinante de uma matriz, né? Vimos o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, né, que é o método de Sarri. E o próximo passo aí é a gente aprender a calcular determinante de uma matriz de ordem maior que 3, né? Ordem 4x4, 5x5. E aí, para esse cálculo, né, calcular esses determinantes aí, o método é diferente do processo do método de Sarri, né, que a gente utiliza nas matrizes 3x3, né? Quando a ordem da matriz for maior que 3, a gente vai estar utilizando o teorema de Laplace, né, para a resolução, para o cálculo determinante. E no cálculo do teorema de Laplace, a gente vai utilizar também, dentro da fórmula do teorema de Laplace, a gente vai usar o cálculo do cofator de um elemento, né, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje, aí, antecedendo o determinante utilizando o teorema de Laplace. Então veja, o que está escrito aqui é o seguinte: o cofator de um elemento, né? Temos que cada elemento de uma matriz quadrada possui o seu respectivo cofator, que é um valor numérico obtido através dessa expressão aqui. Então veja bem, cada elemento de uma matriz quadrada, ele vai possuir um cofator, né? Cada elemento vai possuir o seu cofator. Esse cofator é um valor numérico que se refere àquele elemento ali, né? É quase a mesma ideia do determinante, só que o determinante é um valor numérico que se associa à própria matriz, né? E aqui a gente está falando do cofator do elemento da matriz, no caso. Então vamos dar uma analisada nessa formulazinha para o cálculo do cofator aqui. Esse A maiúsculo e J, que ele é diferente disso aqui, ó, quando a gente usa o A minúsculo com índice IJ, a gente está falando de um determinado elemento da matriz, né? Quando esse A for maiúsculo, com o índice IJ, esse cara aqui, ele é exatamente o que? O cofator de um elemento, né? Esse aqui, ó, é o cofator, certo? E esse índice IJ aí, né, se refere à linha em coluna do elemento desse cofator aí, né? Tá? Aqui é menos 1 elevado a I mais J, I mais J, no caso, vai ser esse I e esse J aqui, né? Vezes o det x. Quem é esse det x aí, professor? Esse det x aqui, pessoal, ele vai ser um determinante de uma outra matriz que vai aparecer aí, tá? Isso aqui é um determinante. Determinante. Tá. Então, vou fazer um exemplo aqui agora, para a gente entender aí a aplicação dessa formulazinha, né? E a gente aprender como aí se calcula aí o cofator de um elemento. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo. Pessoal, nosso exemplo está aí, está dizendo o seguinte, então, né? Determinar os cofatores A11 e A23 referentes à matriz A, né? Então, tem uma matriz A aí, e a gente vai estar calculando, então, ó, esse cara aqui é o quê? Esse aqui é o cofator do elemento de índice 1 e 1, ou seja, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Então, o cofator desse cara aqui, que a gente vai calcular, né? E A23, que é o cofator do elemento que está na segunda linha e terceira coluna, esse cara aqui, né? Vamos calcular, então, os cofatores desses dois elementos aí. Vocês podem estar copiando essa primeira parte aqui, tá? Vou apagar para a gente estar resolvendo esse exemplo aí. Vamos ver como é que vai ficar o cálculo desse cofator, então. Então, pessoal, aplicando aqui na fórmula, né? Nessa formulazinha aí que a gente vai usar, eu vou aplicar da seguinte maneira. Então, eu vou começar calculando esse cofator aqui, ó. Cofator do elemento A11, né? A de índice 1 e 1, primeira linha, primeira coluna, então vai ficar assim, ó. A1, 1,
é igual, né? Então, aqui vai ficar menos 1 da fórmula elevado a i mais j. Meu i é 1 e meu j é 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, certo? Vezes o det x. Atenção agora para você saber quem é esse det x aqui, ó. Pessoal, esse det x vai ser o determinante de uma matriz resultante dessa aqui, quando a gente excluir essa linha e essa coluna aqui, ó. Como assim, professor? Não entendi ainda. A gente está falando desse elemento aqui, ó. O A1 é o 3, né? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar, a gente vai riscar a linha e a coluna que esse elemento se encontra. É isso aqui, ó. A linha que ele está, a coluna vai embora. Esses elementos que sobraram aqui, ó, 3, 1, 2 e 2, é o det x que eu vou estar calculando, tá? Então veja, quem vai ser esse det x aí, professor? Vai ser o determinante da matriz resultante quando a gente excluir a linha e a coluna desse elemento aqui. Então, esse det x aqui, que eu vou estar fazendo aqui agora, vai ser esse determinante aqui, ó, com os elementos 3, 1, 2 e 2. Então, é um determinante de ordem 2, né? O que eu vou fazer? Multiplicar os elementos da diagonal principal e o resultado eu vou subtrair do produto da diagonal secundária. Então, vai ficar assim. 3 vezes 2 vai ficar 6, né? Aqui 2 vezes 1 é 2. Esse det x aqui, ele vai ser o quê? 6 menos 2, que é 4. Então, pronto. Meu det x aqui da fórmula é 4. Então, agora, voltando ao cálculo do cofator, meu cofator de A1 vai ficar como? Menos 1 elevado aqui, 1 mais 1 é 2. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2, vezes o det x que eu calculei, deu 4. Certo? Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo, né? 1 positivo, vezes 4 é igual ao quê? O próprio 4. Então, já calculei aqui esse cofator do elemento A1, certo? A próxima parte aqui é calcular o cofator do elemento A2, 3, né? A de índice 2 e 3. Então, vamos lá. O primeiro eu já fiz, ó. Cofator A1 igual a 4. Então, vou aplicar novamente aqui na fórmula. Só que agora eu estou falando de outro cofator. Estou falando do cofator do elemento A2, 3. Então, vai ficar assim. Aplicando lá, vai ficar A2, 3 é igual menos 1 elevado agora, meu i j ó, é 2 e 3. Então, aqui vai ficar 2 mais 3 vezes esse det x aí, que é o determinante, né? Que vai sobrar os elementos quando eu excluir a linha e a coluna, né? Deixa eu voltar aqui, ó, a matriz original, matriz A. Tá aqui a matriz A. E agora eu vou excluir, ó, a segunda linha e a terceira coluna, né? Eu estou fazendo agora o cofator desse elemento aqui, ó, que é o 1 no caso. Então, quem que vai se sumir aí? Quem que vai excluir? A linha que ele se encontra e a coluna que ele se encontra. Esse det x é o determinante com os elementos que restaram aqui dessa matriz A, né? Então, vai ficar assim o det x, ó. Det x, deixa eu ver quem sobrou aqui. Sobrou 3, 2 aqui em cima, 3 e 2 e 5 e 2 aqui de baixo. 5 e 2. Vou calcular esse determinante aí, né? Vou multiplicar os elementos da diagonal principal, ó. 3 vezes 2, 6 positivo. Aqui 5 vezes 2, 10 positivo. Eu sei que eu tenho que fazer o que aqui no cálculo desse determinante? Esse produto da diagonal principal, que deu 6, menos o produto da diagonal secundária, que deu 10. Então, 6 menos 10 é o quê? Menos 4. 6 menos 10 é menos 4. Então, meu det x deu menos 4. Então, agora aqui, ó, o cofator A2, 3 vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Então, menos 1 elevado a 5 vezes o det x, que é menos 4. Então, veja, menos 1 elevado a 5 é um negativo, né? Ó, é menos 1. Menos 1 vezes menos 4. Menos por menos, mais 1 vezes 4, 4. Esse aqui é o cofator do elemento A2, 3. Pessoal, professor, deu o mesmo resultado aí
Vai sempre dar o mesmo resultado esses cofatores? Não, foi apenas uma coincidência aqui, tá? Mas normalmente não tem nenhuma relação assim de dar o mesmo valor, não. Pode dar valor diferente, não tem isso não. Então é isso, nesse exemplo a gente calculou o cofator do elemento A1 e o cofator do elemento A23 que está aqui. Pessoal, vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Dessa vez eu tenho uma matriz A aí, uma matriz 4x4, né? Tem 4 linhas e 4 colunas. E dessa matriz aí eu vou estar calculando os cofatores A11 e A33. Vou escrever ali do outro lado do quadro a formulazinha, né, do cálculo do cofator. Ó. Essa aqui, AIJ igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o det x. Então vamos lá. Vou calcular aqui o cofator de A1, aquele elemento ali 3, né? Vou calcular o cofator dele e aplicando já aqui nessa fórmula, ó, vai ficar assim: A1 é igual, vai ficar menos 1 da forma elevado a I mais J, aqui o I vale 1, J vale 1, então vai ficar 1 mais 1 vezes esse det x aí, né? Quem vai ser esse det x agora? O que eu preciso fazer para calcular esse det x aqui? Eu vou excluir a linha e a coluna que esse elemento se encontra. No caso eu estou falando do elemento A1, que é o 3, né? Então eu vou excluir aqui a primeira linha e a primeira coluna. Os elementos que sobraram, eu vou estar calculando esse det x aí. Então meu det x, ó, det x ele ficou assim, ó, os elementos 3, menos 2, 4, 2, 1 e menos 5, menos 1, 3 e 8. Aí você fala, professor, mas agora o det x deu uma matriz 3 por 3, exatamente, certo? E a gente sabe que determinante de matriz 3 por 3 a gente vai utilizar o método de Sarri, né? Vou repetir as duas primeiras colunas, ó, 3, 2 e menos 1, menos 2, 1 e 3. E agora eu vou fazer a setinha aí para me auxiliando aqui. Ó. 3 vezes 1 vezes 8 é 24, positivo. Menos 2 vezes menos 5 vezes menos 1 está dando menos 10. E 4 vezes 2 vezes 3 é 24, positivo. Ok. Agora fazendo a volta, né? E aí a gente sabe que os sinais vão ficar invertidos aqui nesse produto agora, né? Ó, 4 vezes 1 vezes menos 1, o resultado é menos 4. Então eu coloco aqui o quê? Mais 4. Próximo, 3 vezes menos 5 vezes 3. Isso aqui está dando menos 45, né? Então vem para cá o quê? Mais 45. E menos 2 vezes 2 vezes 8. Isso aqui é 32 negativo. Vem para cá o quê? 32 positivo. Então, essa soma aqui, né, vai ser o meu det x. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Então, det x. Isso aqui está dando... vou fazer por partes aqui. Aqui 49, 81 menos 10, 71 mais 48, 119, né? Acredito que é isso. Vou conferir esse cálculo aqui. Esse mesmo, 119 aqui, meu det x, então. 119. Ou seja, esse cofator aqui, A11, vou separar aqui a fórmula. A11 é igual, então, a menos 1 elevado aqui, 1 mais 1 é 2, né? Isso aqui vai dar um positivo, vezes 119, é o próprio 119, está calculado aqui. Esse primeiro cofator aí, dessa matriz.
Então vamos ao cálculo do segundo aqui, é o A33, né? Deixa eu achar esse elemento da matriz, né? Deixa eu tentar recuperar a matriz original aqui. Então, tá aqui a matriz. Aplicando na fórmula vai ficar A33 é igual a menos 1 elevado, agora I e J ambos são 3, né? Então vai ficar 3 mais 3 que é 6, vezes o det x, e aí o que dá mais trabalho é calcular esse determinante. Terceira linha, terceira coluna, o elemento é esse aqui, ó. O elemento é esse, certo? Quem que eu vou excluir para calcular o det x? A linha que ele se encontra e a coluna que ele se encontra. Então, meu det x vai ser com esses elementos que restaram da matriz aí. Então, o det x é igual. Ali em cima ficou sobrado 3, 4 e 2. Na segunda linha, 0, 3 e 4. E na última linha ali, 0, menos 1 e 8. Então, está aqui os elementos que restaram, né? Que vai ser o meu det x aí, o determinante. 3 por 3, vou repetir as duas colunas para fazer pelo método de Sarri. Isso, 4, 3 e menos 1. E agora eu vou fazer a setinha aí, começando aqui pela diagonal principal. Isso aqui é 3 vezes 3 vezes 8, é 72 positivo. Próximo, 4 vezes 4 vezes 0 é o próprio zero, nem vou colocar. 2 vezes 0 vezes menos 1, 0 também. Fazendo a volta, eu tenho 4 vezes 0 vezes 8, o próprio zero. 3 vezes 4 vezes menos 1, isso aqui está dando menos 12, né? Aqui tem que inverter o sinal, então fica mais 12. E 2 vezes 3 vezes 0 é o próprio zero. Então, meu det x é essa soma aqui. 12 mais 72, que está dando o quê? 84. Então, ficou o seguinte. Então, isso aqui deu 84, que é o det x. Voltando aqui para a fórmula, eu tenho que A33, no caso que é o cofator, né, de A33, é igual a menos 1 elevado a 6, né? E aí aqui, quando, não sei se você se lembra, lá de potenciação, é menos 1. Quando o expoente for um número par, o resultado é positivo. Quando o expoente aqui é um número ímpar, o resultado é negativo, né? Então, se eu tenho menos 1 elevado a 6, como 6 é par, o resultado é positivo. Então, é o próprio 1, vezes o det x, que é 84. Isso aqui é o próprio 84. Está calculado aí o cofator do elemento A33. Pessoal, então é isso. O que eu tinha para vocês nessa aula hoje é o cálculo desse cofator. Vou deixar uma atividade de fixação para vocês treinarem. E na próxima aula a gente já vai estar calculando o determinante utilizando o teorema de Laplace, né? Que dentro desse teorema de Laplace vai ter o cálculo do cofator. Por isso a gente precisa dar uma praticada aqui nessa formulazinha, né? É um pouco simples, né? Pode ser um pouco trabalhoso, mas é simples. E para a gente conseguir calcular direitinho utilizando o teorema de Laplace. Então, o que eu tinha para vocês é isso. Vou deixar a atividade na plataforma, vocês podem estar entrando lá agora, que já vai estar postada. E qualquer dúvida, pode me chamar no privado, que eu estou disponível para qualquer dúvida. Um abraço para vocês e até a próxima aula.